Bem-vindo à PokerStrategy.com, a tua escola profissional de póquer. Este vídeo mostrar-te-á estratégias avançadas para jogar pós-flop num torneio sit and go. A importância do jogo pós-flop em sit and goes é de alguma forma subestimada. Frequentemente ouves dizer que não há muito espaço para a ação pós-flop. Uma estratégia que é frequente em sit and goes com um buy-in baixo é a chamada Kill-Fill Strategy. Esta estratégia recomenda que jogues em push ou fold em todos os estágios de um sit and go, ou seja, ou vais all-in pré-flop ou desistes. Este artigo pretende mostrar como essa estratégia não deixa tirar partido de muitas mãos potencialmente rentáveis. Há diversas situações que influenciam o teu jogo pós-flop. Jogar pós-flop como agressor pré-flop. Isto quer dizer que aumentaste antes do flop e um ou mais oponentes igualaram. Jogar como um caller, se igualaste um aumento de um adversário. Jogar a posição como um limper, se igualaste e não houve nenhum aumento pré-flop. Jogar gratuito na Big Blind. Estás na Big Blind e não houve nenhum aumento antes de ti e, portanto, fizeste check para ver um flop de graça. Para mais, o jogo pós-flop é também influenciado pelos seguintes fatores: a textura do flop, o número de oponentes, a tua posição, a stack dos outros jogadores, a imagem dos teus oponentes. Dependendo do teu jogo pré-flop, estes fatores podem ter importâncias diferentes, e estas serão explicadas em detalhe no decurso deste vídeo. Agora vejamos o que acontece se aumentaste pré-flop e, sendo a tua imagem de um jogador agressivo pré-flop, como desenvolve o jogo pós-flop. Os fatores mais importantes são a textura do flop, se acertaste no flop e a board permite draws, o número de oponentes. Deves normalmente fazer uma continuation bet contra um oponente. Agora tens de reavaliar a tua mão no flop e podes mais ou menos classificá-la em 3 categorias. Provavelmente acertaste na melhor mão. Se é muito provável teres a melhor mão no flop, o teu objetivo é agora o de conseguir o máximo de lucro possível, tendo em conta os fatores mencionados anteriormente. Se tens um overpair ou top pair, numa board que não tem muitos draws e contra um oponente, deves tentar manter o teu oponente na mão fazendo apostas baixas. Uma aposta de cerca de metade do pote é apropriada nesta situação. Se tens vários oponentes, podes apostar mais, 2/3 do pote. Dependendo das stacks e do tamanho do pote, um all-in pode ser apropriado. Se a board permite muitos draws, o número de oponentes na mão é um facto muito importante. Quantos mais oponentes estiverem em jogo, maior é a probabilidade de alguém ter um draw, ou até mesmo de já ter completado um straight ou um flush. Nestes casos, uma continuation bet é apropriada. No entanto, deves evitar arriscar todo o torneio com um top pair a uma mão idêntica, quando ainda estás numa fase inicial numa board com muitos draws. Claro que também há a possibilidade de teres acertado no flop, mas não quer dizer que tenhas a melhor mão. Se estás a jogar contra um adversário, podes fazer uma continuation bet. No entanto, contra mais jogadores, deves ser mais cuidadoso e apenas considerar uma continuation bet se tiveres leituras dos teus adversários e a força da tua própria imagem. Se encontrares resistência, deves estar preparado para desistir da tua mão. Se a board permite draws e estás contra diversos oponentes, deves reagir defensivamente, independentemente da textura do flop. Continuation bets podem ser aconselhadas se a tua imagem é suficientemente sólida e se tens a certeza que os teus oponentes vão jogar as suas mãos cuidadosamente e facilmente desistem das suas cartas. Se entras no jogo pós-flop como um caller, deverás prestar atenção a muitos mais fatores. Como anteriormente, a textura do flop e o número de oponentes é importante. No entanto, deves agora prestar atenção à tua posição. Se estás em posição, tens uma vantagem de informação importante. As tuas leituras dos adversários e a tua própria imagem na mesa têm agora também uma grande importância. Vejamos novamente o caso onde tens provavelmente a melhor mão. Dependendo das tuas leituras sobre o agressor pré-flop, deverás determinar a amplitude de mãos
com as quais o teu oponente poderia ter aumentado pré-flop. Se estás contra um jogador muito sólido, não deverás arriscar todas as tuas fichas num top pair. Se por outro lado enfrentas um jogador loose que joga muitas mãos, a tua inclinação para ir all-in com top pair aumenta. Se tens posição sobre o agressor pré-flop, podes esperar pela sua ação para depois reagir. Dependendo do teu oponente, podes aumentar a sua aposta ou apenas igualar, de modo a conseguir mais fichas de um jogador mais loose. Se o teu oponente faz cheque, nunca lhe deverás dar uma carta grátis, mas sim apostar. Se estão vários adversários na mão, deverás prestar atenção aos possíveis draws na board, de forma a tornares mais caras as próximas cartas comunitárias. Dependendo da tua posição, e se apenas acertaste parcialmente no flop, deverás esperar pelo próximo movimento do agressor pré-flop, ou se estás fora de posição, fazer cheque. Dependendo da textura do flop e das leituras que tens dos teus adversários, tens de decidir se o teu oponente está apenas a fazer uma continuation bet, ou se tem realmente uma mão melhor. Neste caso, não deverás ir all-in se não tens boas leituras do teu oponente, que te digam que ele também joga muitas mãos fracas. Se não acertaste nada no flop, não tens uma boa leitura sobre o agressor pré-flop, ou o board não permite muitos draws, deverás jogar defensivamente. Podes também ser um limper e ver o flop. Se o consegues, são importantes os mesmos fatores do call pré-flop. A textura do flop e o número de oponentes, a tua posição, as leituras sobre os teus oponentes e a tua imagem na mesa. Mas depois do limp pré-flop, como continuas a jogar se acertas no flop? Visto que normalmente fazes limp com pocket pairs, se acertas no flop, terás ou um trio ou um overpair. Dependendo do número de oponentes, deverás tentar maximizar o valor do teu trio. Nunca deverás desistir de um trio no flop, mesmo que a board tenha muitos draws. No pior caso de alguém ter acertado numa mão mais forte, ainda tens outs para um full house. Se tens um overpair e estão vários oponentes na mão, deverás principalmente proteger a tua mão contra draws, evitando ao máximo fazer slow play. Se fizeste limp com outra mão que não pocket pairs, deverás ter muito cuidado com top pair, como valete 10, contra vários oponentes. Como jogas se apenas acertaste o flop parcialmente, o que é importante para mãos de limpo em posições tardias, como suited connectors, off-suited connectors, one gap connectors e as suited. Deves jogar com cuidado e defensivamente. Quantos mais jogadores estiverem na mão, mais defensivamente deverás apostar. Se estás a jogar contra apenas um oponente, deverás definitivamente fazer uma aposta, de forma a ganhares o pote. Se não acertaste em nada no flop, joga como num flop acertado parcialmente. No entanto, podes também apostar contra um oponente para ganhar o pote, mesmo numa board com muitos draws. Finalmente, tens a possibilidade de estar na Big Blind e de ver um flop gratuito. Aqui, os mesmos fatores são importantes, com a diferença que estás quase sempre sem posição. Se acertaste uma boa mão no flop, sendo a Big Blind, estás numa posição desfavorável. Ainda para mais, se acertares num par no flop, terás normalmente um kicker fraco. Isto quer também dizer que deverás jogar de forma relativamente cuidadosa e defensiva depois do flop, se acertaste num top pair com um kicker fraco. Mais uma vez, se acertaste no flop apenas parcialmente, não queres arriscar todas as tuas fichas. Quantos mais jogadores houverem na mão, mais defensivo e cuidadoso deverás ser. Contra vários oponentes, se não acertaste em nada com a tua mão, não deverás investir mais fichas no pote. Ocasionalmente, podes tentar roubar o pote num flop que não levante suspeitas, se estiveres contra um oponente. Vamos tornar o conceito mais claro usando alguns exemplos. Aqui tens um par de damas e aumentaste pré-flop. A small blind iguala. Sai um flop arco-íris com 6, rei, rei. És o agressor pré-flop e tens posição sobre o teu oponente. Os reis no flop não representam muito perigo contra um oponente, porque a probabilidade de este ter um rei é relativamente baixa. Assim, uma continuation bet de 2/3 do pote é adequada.
Neste exemplo, o teu oponente desiste e tu podes recolher o pote. Na próxima mão, mudamos um pouco o exemplo. Como anteriormente, entras como agressor, mas desta vez dois jogadores igualam. Contra dois oponentes num flop pouco suspeito, e apesar do rei, uma continuation bet de 2/3 do pote é aconselhável. Deves assumir que acertou no rei, porque as outras cartas não são prováveis. O turn não muda nada, e podes fazer check atrás, de forma a não aumentar o pote. Igualas a aposta no river, simplesmente porque o preço de 140 fichas para um pote de 570 é demasiado bom, e o teu oponente não terá necessariamente um rei. Neste caso, o teu adversário igualou a tua aposta pré-flop com o rei 10 e ganha o pote. Aqui apenas igualas com os teus valetes e esperas para ver o que acontece no flop. A dama e a ação no flop não nos dão a impressão que o nosso par de valetes é ainda bom. Assim, deverás desistir. Neste último exemplo, estás na small blind com as-dama e fazes limpo. Sem que tenhas sequer acertado num draw, não há razão para apostar numa board tão monótona. Com a carta do turn acertas em top pair, mas a board ainda é suspeita. Assim, deverás tentar chegar ao showdown pelo mínimo valor possível. No entanto, se mais uma carta de paus tivesse aparecido no river, terias desistido da tua mão. Neste caso tiveste sorte, pois o teu adversário igualou com um as mais fraco. Este artigo deu-te um conhecimento mais aprofundado do jogo pós-flop num torneio. Mesmo assim, como sempre em No Limit Hold'em, o assunto é muito vasto e este tipo de jogo pós-flop é muito dependente de cada situação. Assim, este artigo apenas te pode dar matéria para reflexão e guiar-te numa direção que poderás seguir. Que fatores influenciam o jogo, que jogadas são possíveis e quando. É também muito importante que penses nas diferentes possibilidades disponíveis para ti e que coloques essas mãos no fórum para discussão. O jogo pós-flop em No Limit Hold'em é uma ciência própria e pode ser melhor compreendida através da discussão com outros jogadores. A equipa da PokerStrategy.com deseja-te boa sorte nas mesas.